Hoje está se iniciando o seminário da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, aqui na sede social dos comerciários de Fortaleza. Está junto hoje a diretoria do sindicato, os assessores e funcionários do sindicato, que estão junto preparando a pauta da campanha salarial 2014. Hoje é importante convocar, a partir desse momento, os trabalhadores da construção civil, porque dia 13 nós vamos estar apresentando a pauta de reivindicação para os trabalhadores da construção civil lá no Sindicato dos Trabalhadores. Então nós queremos, a partir de agora, convocar todos os trabalhadores para uma grande assembleia, dia 13, quinta-feira que vem, para que nós possamos juntos aprovar a pauta, referendar a pauta, aprovar essa pauta que nós estamos discutindo aqui hoje, junto à assessoria e direção, para que os trabalhadores possam aprovar e possam levar para entregar à patronal as reivindicações dos trabalhadores, as principais reivindicações, em especial salário e plano de saúde, para essa categoria que é necessitada e que hoje sofre muito na zona patronal. Portanto, é o início do seminário, que será dia 5, 6, 7, 8, agora de fevereiro, para que nós possamos aprontar a pauta e levar para os trabalhadores a aprovar e entregar à patronal. Num mundo dinâmico, como nós estamos vivendo agora, em que a quantidade de informação é muito grande, ela precisa de um processamento anterior e principalmente para traduzir as informações técnicas em linguagem que os trabalhadores entendam e possam contribuir no sentido da luta da campanha salarial. Esse, basicamente, é o papel que as assessorias estão tendo nesse seminário, além de trazer o que tem de mais moderno, de desenvolvimento e de desempenho da economia, principalmente do setor de construção civil, dentro do último ano. Então, nós vivemos, nesse momento, uma situação política nova no Brasil. Já desde junho do ano passado, quando a juventude, os trabalhadores foram às ruas, cobrar dos governos, do governo federal, dos governos dos estados, mudanças na situação da vida do povo, na saúde, na educação, na moradia, no transporte. O que os trabalhadores fizeram foi dizer que não aguentam mais a vida que lhe é imposta nessa sociedade que nós vivemos. Um país muito rico. Veja que agora o Itaú acabou de anunciar um lucro recorde de 15,7 bilhões de reais em um ano, né? No entanto, o povo vive nessa penúria que vive, né? Quem tem que pegar ônibus, quem tem que pegar trem, né? Quem tem que esperar na fila de um posto médico, de um hospital público, sabe o que é a vida que o povo leva nesse país. O problema é, toda aquela mobilização, as cobranças, teve muita promessa dos governos, mas não teve nenhuma mudança. Na verdade, o que segue ocorrendo é o repasse de recursos públicos para as grandes empresas, para os bancos. Só o ano passado, os banqueiros levaram 750 bilhões de reais de recursos do orçamento federal. Veja que dinheiro para poder gastar 30 bilhões com as obras da Copa, o governo dos estados, dos municípios e o governo federal tem. Mas na hora de melhorar a qualidade do posto de saúde, da escola, do transporte para a população, aí não tem. Então essa situação não mudou e justamente por isso é que as lutas estão seguindo e devem crescer nesse ano. Nesse primeiro semestre nós temos várias campanhas salariais muito importantes, dentre elas a da construção civil aqui de Fortaleza. Nós temos também a campanha nacional dos servidores públicos, campanha no setor de transporte e nós queremos organizar para o mês de junho desse ano uma nova jornada de mobilização para levar os trabalhadores às ruas, a juventude às ruas novamente, para cobrar efetivamente que hajam mudanças que o povo reclama para que a vida possa melhorar no nosso país. Nesse sentido, a campanha salarial aqui dos operários da construção civil de Fortaleza é muito importante. Os operários são o setor mais importante da classe trabalhadora, a luta dos operários é uma referência para o conjunto da classe trabalhadora e nós queremos fazer dessa campanha salarial um exemplo a ser seguido pelos trabalhadores de todo o país, um rumo que possa ser tomado pela juventude, pelos movimentos populares, para que a gente possa, fortalecendo a luta do conjunto, somar forças para conquistar as mudanças que nós queremos fazer, seja na vida dos operários da construção civil, seja na vida do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Então, para nós, essa campanha é muito importante e esse seminário precisa organizar bem essa luta, porque nós não estamos brincando e nem os nossos inimigos estão brincando, né? O setor da patronal da construção civil é um setor poderoso, o governo está aí aumentando as ameaças, criminalizando cada vez mais a luta dos trabalhadores, portanto, nós temos que estar preparados para enfrentar todos esses obstáculos e superar cada um deles. Nós achamos que é de fundamental importância esses trabalhos que nós estamos realizando hoje, amanhã e depois, porque isso é vamos dizer assim, um trabalho para armar a classe trabalhadora, não posso dizer que é só a construção civil, do desafio que nós temos agora em 2014, né? A gente está vendo que nacionalmente os trabalhadores
vem num processo de luta do ano passado, a partir da Copa das Confederações, e isso despertou a todos os trabalhadores e a juventude no sentido de lutar pelos seus direitos. Hoje no nosso país há um crescimento, mas é um crescimento com contradições, aonde nos locais de trabalho a gente pode observar isso, né, que há um crescimento, mas isso, a qualidade de vida, as condições de trabalho dos trabalhadores, isso não tem melhorado significativamente, né? Então, assim, isso é em todos os setores, a gente vê na saúde, na educação, na moradia, a segurança. Então, esse seminário é um momento onde a gente está pensando para dar essa contribuição e essa resposta positiva para que os trabalhadores se sintam fortalecidos através do debate que a gente está fazendo e inserir isso, envolver mais trabalhadores para que a gente possa, agora em 2014, principalmente na Copa do Mundo, a gente vai estar numa campanha salarial, acredito que ainda, e isso vai fortalecer com certeza a nossa luta e a luta da classe trabalhadora. Bom, para nós é extremamente importante porque nós vivemos um momento no Brasil em que dá a impressão que estamos num grande crescimento, numa grande euforia, com as obras da Copa, com as participações do governo investindo, o que faz com que a construção civil seja um campo grande para o emprego, mas nós sabemos que também de muita precarização. E assim que essa onda de construção com grandes investimentos governamentais e também pela especulação imobiliária, quando essa onda refrear, quando ela diminuir, a crise vai cair pesado sobre os trabalhadores. Então esse seminário é importante porque os trabalhadores têm que se armar para enfrentar não só a conjuntura atual, mas também se armar para o futuro quando vier para cima dos trabalhadores o desemprego, a precarização, a falta de estrutura que os estados todos têm com relação às questões sociais, quer dizer, a gente não tem saúde, não tem educação que preste, não tem residência para os trabalhadores, a moradia dos trabalhadores é muito precarizada. Então esse momento é importante porque quanto mais nós pudermos conscientizar os trabalhadores que eles precisam se unir às suas organizações sindicais, não só para ver um aumento salarial, um direito a mais, mas também para se unir, para se armar com argumentos para lutar de uma maneira geral contra esse governo que só está aí em defesa do capital, das empresas capitalistas e de toda a estrutura capitalista no Brasil, mas também para enfrentar a burguesia, os patrões que estão aqui no Brasil simplesmente para lucrar sem nenhuma responsabilidade com relação à vida dos trabalhadores, que é, na verdade, quem constrói toda a riqueza do país. Muito bom dia a todos, companheiros e companheiras. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha só, primeiro agradecer aqui a presença dos nossos ilustres convidados aqui, doutor Gesso, Nazareno, Lézio, Reginaldo, Gereza. Agradecer a presença de todos os dirigentes, todos os funcionários, por se encontrar nesse momento tão especial, que é o seminário para debater os problemas da campanha salarial e as questões internas do sindicato. Agradecer o Magela aqui e o Pedro Gonçalves que vão assumir os trabalhos pelo dia de hoje. A Cláudia, que tem aí uma tarefa enorme que vai nos ajudar nesse andamento do dia a dia. Mas olha só, nós tivemos em 2013, tinha muitas lutas e muitos desafios. Porém, 2014 não é diferente. Vai ser muito mais difícil. Vai ser um ano diferenciado para os trabalhadores da construção civil, para a população, para o povo, porque é um ano de dupla atividade. É um ano de Copa do Mundo, né? É um ano de eleição, então isso nos dá uma tarefa muito maior. Uma tarefa que não é qualquer coisa entrar numa campanha salarial, iniciar uma campanha salarial, vendo lá na frente esse desafio que nós temos para cumprir essa tarefa durante o ano. Depois da
abertura do Destur, a gente queria dar continuidade à nossa atividade com uma apresentação do Dr. Gerson. A gente convidou, ele aceitou o convite, até por ser um setor que a gente sabe dos problemas que existem, dos problemas que tem, e não dá para negar a realidade de hoje. Né? Então, a gente queria aqui chamar o Dr. Gerson. Bom, meus amigos, quero só agradecer o convite. O Roger me fez esse convite e aceitei com muita satisfação, porque eu sei que a Colutas é uma entidade muito séria e que tem bons propósitos, realmente tem um ideal de sociedade, de sindicalismo. Então eu me sinto muito à vontade quando estou na presença dessa central sindical. Aliás, tenho me dado muito bem com as centrais sindicais, de modo geral. E essa aqui foi a central que me trouxe para mais perto do sindicalismo, foi exatamente a Colutas. E o sindicato da construção civil, nós temos visto como esse sindicato não é compreendido e legitimado. Os meninos, me permite chamar assim, né, mas novo, né? Os meninos da construção civil sabem muito bem o que isso significa. E dizer o seguinte, eu fiquei encarregado de tratar sobre as relações do Estado com o sindicalismo, sobretudo o Poder Judiciário e o Ministério Público. Eu tenho estado muito preocupado com as estruturas estatais, como se encontra, e com o sindicalismo brasileiro. Mas é muito preocupado mesmo. Porque eu vejo, de um lado, apesar do papel que o Estado tem, e a concepção de Estado que existe de graça aqui no Brasil, mas é uma concepção de um Estado que há muito tempo se passou. Aqui só se fala em Estado de Direito. Vocês não escutam na televisão, nos meios de imprensa, nos jornais, falar em outro Estado, só o Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado antigo, em que se dizia assim, é a ordem jurídica, todo mundo tem que obedecer à lei, à legislação, tudo é processualizado, procedimentalizado, saiu um pouquinho fora desse Estado previsto pela lei, está dentro da ilegalidade. Acontece que esse Estado se mostrou insuficiente, então vieram outros tipos de Estado. Tem o Estado democrático, quando se diz, olha, a lei, ela precisa também ser legitimada, ela precisa passar por um processo de legitimação, e esse processo de legitimação, na sua construção, é uma construção social. Então tem que haver uma construção social para que a lei seja legítima. E mais, não basta que a lei tenha sido produzida por meios legítimos, então legitimamente inseridas no poder público por meio da sociedade. Esse Estado também não se mostrou o ideal, era o Estado democrático, porque ele não respondia a uma série de outros questionamentos. E aí veio o Estado chamado Estado Democrático de Direito, que alguns países chamam de Estado de Direito Democrático, só faz entender, mas não tem, quanto à sua essência, não tem diferença não. A Constituição brasileira adotou o Estado Democrático de Direito. Isso significa o quê? Nós temos um ordenamento jurídico a ser cumprido, mas esse ordenamento ele tem que passar por testes frequentes de legitimidade, tanto na construção da sua ordem, quanto também na aplicação desse ordenamento. Então, juntou o Estado Democrático de Direito, juntou o Estado de Direito com o Estado Democrático. Mas acrescentou uma outra coisa. Acrescentou o respeito aos direitos humanos. Eu disse, olha, esse novo Estado vai preservar a questão da ordem jurídica, afinal de contas, uma sociedade não funciona sem uma ordem, tá? Mas essa ordem tem que ser democrática, tem que ser discutida com o povo, com a população, e mais, tem que haver o respeito aos direitos humanos. Quando uma categoria faz greve, o que se levanta a bandeira? O Estado de Direito. Aí só se fala em Estado de Direito. Então o Estado de Direito é para espancar, acabar a greve. Tá? No momento em que o trabalhador está passando fome, está com o seu salário atrasado, porque a empresa não pagou o salário,
Já me deparei com situação de 3 meses de atraso salarial. O trabalhador não tem mais força suficiente para obrigar as empresas a pagar o salário. Então, o último recurso é a greve. Mas o mesmo poder público que não apareceu no momento em que o trabalhador estava com o salário atrasado, agora ele aparece para debelar a greve. E aí, a partir dessas concepções, é que se entende, por exemplo, as liminares que são concedidas com muita frequência, algumas delas em interdito proibitório, agora está virando regra o ajuizamento de interdito proibitório antes mesmo de se deflagrar o movimento de greve. Então basta a notícia, olha, eu acho que antigamente está de greve, ele interdito proibitório lá. Ele entra, tem uma liminar e coloca o trabalhador, só não pode se aproximar da empresa, tem que respeitar o perímetro de distância, eu já vi aqui no Ceará, de 1,5 km. Então tem realmente algumas incompreensões. Tá? O sindicalismo precisa ter uma atuação mais forte nesse sentido. Olha, gente, esse gráfico eu costumo usar porque ele tira alguns mitos, tá, sobre o crescimento. Ele regra, isso é uma coisa que causa muita alegria. Né? Ruim é quando você diz que está caindo, que não está tendo produção e etc. Isso é um sinal muito positivo. E aqui traz uma informação interessante. De 2006 para cá, exceto 2007, o Ceará é o azul, né? Que cresceu um pouco menos. Todos os outros anos, o Ceará tem crescido acima da média nacional. 2013 ainda não saiu dado consolidado, mas certamente está previsto o crescimento do Ceará na faixa de 3,5 a 4, tá? E acima da expectativa nacional, tá? 3,5, Brasil 2,3, 2, alguma coisa, por aí vai. Então, é realidade, o Ceará cresce, só que o seguinte, você pode perfeitamente crescer e a distância entre ricos e pobres pode aumentar. E a outra coisa interessante que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: quem é que está fazendo com que o setor cresça? O que é que está determinando para o Ceará? Quem é o centro dinâmico que está projetando esse crescimento do Ceará? Antes da gente passar para isso, tem uma outra informação interessante, que a gente fala de ver ali que o Ceará tem crescido assim. Pô, se eu estou crescendo mais do que a média dos outros, né? Aqui, tá. O Brasil está crescendo. Se o Ceará está crescendo mais, a minha participação deve aumentar, né, não? Eu tenho uma participação de X% no PIB. Se eu estou crescendo mais, a minha participação deve aumentar. Olha aqui que negócio legal. Isso aqui é o peso da economia cearense no PIB do Nordeste. Tá? O que é que ela dá? Na faixa de 15, 14,6. Mas eu gosto dessa série de longo prazo, porque, por exemplo, nós estamos com 15,3 em 2010. Se nos outros anos para trás tudo foi 15, em 2011 vai ser quanto? 50? Provavelmente vai ser quanto aqui em 2015? 2011? Se para cá tudo foi 15, em 2011 vai ser quanto? Não acredito. 15. Toque de trabalhadores, aí muita coisa legal para a gente ver aqui. Ó. Se eu somar 30 com 15 dá 45. Se eu somar 45 com 18 dá 63. 3 estados nordestinos sozinhos têm 63% de toda a produção dos 9 estados do Nordeste. Se eu pegar 30 cidades nordestinas, as 30 maiores, elas têm 54% do PIB da região todinha, a metade do Brasil. Tá? Então, nós temos diferenças significativas com relação aos outros estados. Ok? Até aqui, tá legal? Tem que ser... Rapaz, ainda bateu o recorde em cima do Então, veja só, a construção civil no Brasil, ela é muito importante na economia do Brasil, porque ela é responsável por quase 6% da
produção de riqueza do Brasil. E, na verdade, ocupa cerca de 8 milhões de trabalhadores no Brasil, certo? Desse total de 8 milhões, 60% é informal e 40% formal. Tá? Então, nós temos uma situação na construção civil que mais da metade dos trabalhadores são da área informal, certo? Portanto, não contam com os direitos. Esse aqui é uma demonstração pelo IBGE do crescimento do setor da construção civil, da construção, que é pesado e civil, que é um crescimento muito pesado a nível nacional, né? De 2005 a 2011, tem um crescimento de 26% ao ano, nominal. Agora, isso aqui mostra um crescimento nesse setor até 2011. Isso aqui é um dado do IBGE, que é como do censo do IBGE. É um dado da pesquisa anual da indústria da construção. Então, é dado fiável. E mostra um crescimento de 26% ao ano, digamos, perene esse crescimento até 2011, certo? Que nós temos esse dado do IBGE. Isso aqui vai começar a diminuir a partir de agora, certo? Então, o próximo ano já vai mostrar uma diminuição. De todo jeito, mostra o setor da construção crescendo em níveis mais do que chineses, tá? No Brasil. Pode passar aí, pai. Além de ter esse crescimento, o Brasil ele tem mais espaço para crescer a construção civil, devido a 3 elementos fundamentais. O primeiro é esse aqui, que é o seguinte: o crédito imobiliário, que tem muito crédito imobiliário agora no Brasil, mas ele é muito baixo ainda em relação ao PIB, perante o que é Estados Unidos, a Europa e tal. Por exemplo, nesses outros países o crédito imobiliário chega a quase 80% do PIB, 70% do PIB. O Brasil está em 7,4% do PIB. Então, na parte de empréstimos, ainda tem muito espaço para crescer. Depois tem também o déficit habitacional. São 8 milhões de moradias no Brasil de déficit habitacional, certo? E em terceiro lugar, está tendo crédito farto da Caixa Econômica Federal. Então, esses 3 elementos são elementos que mostram que pode ter um crescimento ainda da construção civil no próximo período. Bom, boa tarde, camaradas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do sindicato para participar desse seminário. Eu acho, estou ouvindo agora os estudos que vocês apresentaram e as intervenções e vejo que é um sindicato que, pela sua própria história, um sindicato de muita luta e que está se preparando muito bem, como toda classe trabalhadora deveria se preparar para enfrentar a nossa situação de classe e principalmente o que nós temos aí pela frente, que não será uma situação tão fácil, mas ao mesmo tempo uma situação em que a possibilidade de luta vitoriosa é bastante grande. Então eu preparei para falar um pouco sobre a conjuntura econômica global, né, de uma maneira geral, e como o Brasil está nessa conjuntura econômica. Nós vemos que as lideranças realmente de esquerda, né, porque hoje em dia há uma certa confusão do que é a esquerda, mas as lideranças de esquerda, as pessoas que estudam, né, o que acontece no capitalismo hoje em dia, diagnosticam que o capitalismo vive uma crise. E uma crise estrutural, uma crise que tem características próprias. Agora, quando nós estamos aqui no Brasil, né, nós não percebemos muito isso. Por quê? Aumentou o emprego, nós vimos aqui os dados, né, só na construção civil crescendo. A construção civil no Brasil sempre foi um setor que empregou muita gente. No passado empregava até muito mais do que emprega hoje, dado que o próprio setor da construção civil se modernizou e emprega muito menos gente do que empregava anteriormente. Que a crise é uma palavra aí que as pessoas ficam falando só para desestabilizar. Mas se nós formos olhar um pouco além dessa aparência, né, dessa sensação momentânea, nós vamos perceber que também aqui se está gestando uma crise. Nos últimos anos,
nos últimos anos, podemos dizer até nos últimos 10 anos, para pegar justamente o governo petista, né? Houve crescimento econômico, houve aumento de investimento, aumento de emprego, aumento médio, né, dos salários, do salário médio, até aumento da formalização, né, do emprego formal, em algumas categorias. Porém, isso não significa que essa crise não exista. O capitalismo, para funcionar, para existir, para o capital se reproduzir, é como se fosse uma bicicleta que tem que ser pedalada, porque se não pedalar, ela cai. Então, o capitalismo ele tem que estar constantemente em movimento. Agora, quem movimenta o capitalismo? Quem movimenta a bicicleta? É quem está em cima da bicicleta. É o trabalhador. Então, quem está ali pedalando, que é o trabalhador, quem realmente sua para pedalar a bicicleta, é o trabalhador. Se ele para de pedalar, não é só ele que cai da bicicleta, se machuca, pode até morrer. Mas o capitalismo também morre, se ele parar de pedalar. O problema é que os diversos capitalistas, os diversos burgueses, cada um tem sua bicicleta com seus trabalhadores em cima. E aí, eles competem, né, com uma corrida de bicicleta, para ver quem é que corre mais longe. E nessa competição, eles vão incrementando a bicicleta. Vão enchendo a bicicleta de parafernália, de mais máquinas, de mais equipamentos, de mais peso nessa bicicleta. Só que o trabalhador continua o mesmo. Né? O trabalhador agora vai ter que fazer mais esforço para mover a mesma bicicleta. Então, o que nós vemos? Vocês são da construção civil, podem ver isso na categoria de vocês. Não, gente, olha só, eu queria, como já fez aqui a Sofia, agradecer o convite de vocês. Foi muito pontuado minha chegada aqui hoje, mas ver o Raimundão aqui já valeu a pena. Raimundão, nosso amigo Manuel Farias aí, da nossa velha guarda. Gonzaga também já está quase aí, já está matando os caras, já só para disfarçar. Mas são companheiros que são uma referência para nós. Naquela poema lá do Trash, são aqueles que dedicaram a vida inteira a luta. Essas pessoas são imprescindíveis para nós. Queria dizer que eu fico feliz de encontrá-los aqui. E vou tentar tratar de um outro aspecto relacionado ao mesmo assunto, mas mais voltado para tentar ver, frente a esse quadro todo, o quadro mais geral da conjuntura da economia que a Sofia falou para nós aqui agora, o quadro da construção civil, que o Nado e o Reginaldo vamos falar aqui, quais são as tarefas que nós temos, quais são os desafios mais importantes que nós, da construção civil e os trabalhadores de maneira geral, temos agora no começo desse ano, no meio do ano e no final do ano. Eu acho que, talvez, do ponto de vista da armação da campanha salarial, essas sejam as conclusões mais importantes que a gente tem que tirar do debate aqui. Afinal de contas, essa conversa toda nossa aqui, ela tem que ter esse sentido, né? Que é nos ajudar a entender melhor a situação que nós estamos enfrentando, definir melhor nossas tarefas e ver de que maneira a gente se organiza para dar conta delas, né? Ou seja, a gente vive um período de crise do capitalismo, uma crise muito profunda, a Sofia já falou bastante disso aqui, atingiu o planeta inteiro de forma desigual, diferenciada. A crise era mais aguda em algumas regiões do planeta, era menos aguda em outras, aqui no Brasil, por exemplo. Agora, para entender o que ocorre em relação a isso, é muito importante entender esse movimento que o capitalismo faz, que os capitalistas fazem, né, frente a uma crise. Crise, até porque crise é uma palavra relativa. Crise para nós é uma coisa, é esse serviço público destruído que está aí, é você não ter lugar para morar, é a demissão. Crise para o capitalista é uma coisa completamente diferente dessa. Crise para o capitalista é aquilo que apareceu em alguns dos números que apresentaram de manhã. Quando começa a cair a taxa de lucro, aí é crise. Depois é que nós sentimos o efeito dela, porque quando cai a taxa de lucro, os caras param de investir. Aí o que vem? Desemprego. Aí nós começamos a pagar conta, né? Então o que houve? O que nós estamos vendo no mundo inteiro? É um movimento das grandes corporações econômicas para enfrentar uma situação que explodiu, digamos assim, em 2007, 2008, que foi aberta pela queda da taxa de rentabilidade dos grandes grupos econômicos. Todo o corte de investimento, aquela crise toda que nós vimos em 2008, 2009, né, até muito pouco tempo atrás em várias regiões do planeta, tem a ver com isso. Por que os capitalistas fazem isso? Porque se crise para o capitalista é quando diminui a taxa de lucro, como é que ele faz para sair da crise? Ele tem que aumentar a taxa de lucro. Como é que os capitalistas fazem para aumentar a taxa de lucro?
Eles recorrem a 3 coisas fundamentalmente, gente. 3 coisas. Uma delas é diminuir o preço da bicicleta. Eles têm que reduzir o volume de investimento. Por isso eles diminuem o investimento. Por que diminuir o volume de investimento? Tentar consumir mais com vocês aqui. Se o sujeito investe R$100 e ganha 10, ele está ganhando 10%. Está mais ou menos. Se ele investe 1.000 e continua ganhando 10, ele está ganhando 1%, aí já não vale mais a pena. Então, quando chega nessa situação que o volume de capital investido é tão grande que a taxa de lucro, pelas circunstâncias da luta de classes e da própria economia, fica muito reduzida, eles cortam o investimento. A classe trabalhadora, a massa, ela não vai se mover pela consciência do que é necessário mudar no país. Ela se move, ela vai à luta pelas necessidades que tem. Então, quando eu digo aqui que a burguesia espreme, gera uma revolta, as pessoas, quando se revoltam, não estão se revoltando porque chegaram à conclusão que o capitalismo não serve, é preciso construir uma outra sociedade socialista, igualitária, não. Elas se revoltam porque não suportam mais viver como estavam vivendo.